Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 49. Título: Os bispos deveriam todos demitir-se. 1. Abrir aspas. Falange de leigos apostólicos. Fechou aspas. Todo eu estremecia ao esbarrar com a palavra falange a que o bispo de Coimbra recorreu para se referir aos leigos da sua diocese. As leigas parece que continuam a não existir no seu discurso episcopal, mas a verdade é que são sobretudo elas quem ainda garante nas paróquias a maior parte daqueles serviços que não envolvam parcelas de poder de decisão, porque os que envolvam o exercício do poder eclesiástico continuam a ser exclusivos dos párocos e dos bispos, todos homens e homens celibatários à força, auxiliados por alguns poucos ajudantes, entre aspas, aos quais eles chamam pomposamente de diáconos casados, também só homens, nem sequer casais de diáconos, ela e ele, como poderia e deveria ser. 2. A afirmação onde está aquela horrenda palavra que nos remete automaticamente para o ditador e fascista Franco de Espanha, parceiro na tortura e no catolicismo fascista do português Salazar, saltou no decurso da homilia que o bispo Albino Cleto proferiu na missa das suas bodas de prata de ordenação episcopal, celebrada no passado domingo na Sé Nova de Coimbra, logo após uma sessão solene realizada no auditório da reitoria da Universidade daquela mesma cidade. Não pensem que foi um simples lapsus linguae. Corresponde antes a uma concepção de igreja e de bispo católico, porque toda a homilia andou à volta dessa temática. 3. O bispo Albino Cleto não quis saber do país e do mundo concretos onde a igreja está e atua, nem quis saber das populações que vivem no território onde está implantada a diocese de Coimbra. Pelos vistos, o seu ministério episcopal paira acima das pessoas e dos seus cotidianos, hoje de muita aflição e de muita insegurança, de muita precariedade e até de muita desesperança. Nos seus 25 anos de ordenação, o bispo pairou acima dessa realidade e dissertou platonicamente sobre a missão do bispo, nem sequer a igreja, apenas do bispo. 4. Fê-lo certamente naquela convicção que é partilhada também pela generalidade dos bispos católicos, de que eles, apenas eles, são a igreja, e todos os mais leigos, diáconos e presbíteros são simplesmente seus ajudantes e cooperadores. Igreja povo de Deus? Sim, os bispos também falam de uma igreja povo de Deus, mas sempre como se quantos dos não-bispos constituímos o povo de Deus, fôssemos meros súbditos deles, seus cooperantes ou cooperadores, porque eles, da concepção hierárquica e piramidal que têm de igreja, é que são o povo de Deus, e todos os mais só o são se lhe forem fiéis, se seguirem as suas diretrizes, as suas orientações pastorais, se comportarem como seus vassalos. 5. Oh, como todos eles gostam de repetir, em jeito de slogan dogmático, aquela célebre frase carregada de paganismo e de imperialismo romano, por isso totalmente esvaziada do Evangelho e de Jesus de Nazaré, que um dia, quando a Igreja já se preparava para vir a ser poder episcopal, saiu da boca de um, aspas, padre da Igreja, fechou aspas, por isso mesmo, logo imortalizada por eles. E diz assim: nada sem o bispo. Em lugar de todos eles combaterem ferozmente esta afirmação, nos antípodas do Evangelho de Jesus, agarraram-se e ainda se agarram a ela, como se ela fosse ditada diretamente por Deus e emanasse diretamente da boca de Jesus. 6. Nada sem o Espírito Santo, o de Jesus. É como sempre se deveria ser, agir, dizer em igreja. E completamente também nada sem aqueles 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, entre os quais não há nunca condições para a existência do poder eclesiástico, mas que querem. Os bispos, os nossos queridos bispos, carregam nos seus cromossomas 16 séculos de constantinismo, de cristandade ocidental, durante os quais foram príncipes e donos das terras e das populações e dos povos, de servos na igreja e no mundo que sempre deveriam ser, até darem a própria vida pelas pessoas, na defesa das pessoas e dos povos e na defesa dos direitos e das justas causas das pessoas e dos povos, tornaram-se depressa senhores das pessoas
e dos povos, como se de deuses se tratasse. E deuses eram, mas falsos deuses, como são todos os deuses inventados para justificar o injustificável, abençoar o inominável, canonizar o intolerável. 7. Formatado também assim desde menino, porque desde menino o hoje bispo Albino Cleto sempre vê o que eram assim os bispos que conheceu, nos antípodas de Jesus e das suas práticas maiêuticas e martiriais a favor dos pobres e dos oprimidos, é praticamente impossível que ele hoje seja, pense e atue de outra maneira. Reconheço que é quase pedir-lhe o impossível, assim como aos outros bispos seus pares, cada qual à frente da respectiva diocese, como o seu senhor, sempre com o dom ou a excelência reverendíssima antes do nome. E esse é o problema crucial da nossa Igreja Católica do século XXI. 8. Porque os tempos mudaram radicalmente, mas os bispos que estão à frente da Igreja continuam formatados para serem bispos como nos tempos após a queda do Império Romano, quando os povos eram iletrados e até os reis eram iletrados. Ora, como em terra de cegos quem tem um olho é rei, deveria ser o servo de todos, no exigente dizer do Evangelho de Jesus, os bispos eram os reis, os senhores, o poder dos poderes, detinham o saber e o poder, e ainda a posse das terras, e dispunham da vida das pessoas, por isso, nada sem o bispo. Era manifesto que sim, tudo girava em redor deles, os bispos eram o sol, todos os outros seus satélites, existiam se os bispos consentissem. Se decretassem o seu desaparecimento, a sua extinção, a sua excomunhão, voltavam ao nada de onde haviam saído. O poder dos bispos era absoluto. 9. Foram os séculos da cristandade, do obscurantismo, do pensamento único, da intolerância eclesiástica, o pecado organizado, em nome de Deus, mas apenas do Deus dos bispos, não do Deus de Jesus. Aliás, nem sequer Jesus tinha alguma vez lugar na cristandade ocidental. E é por isso que o século XXI, que quase já se libertou dos bispos e da Igreja que eles ainda prosseguem como se fosse um feudo deles, embora cada dia que passa e estejam cada vez mais a falar sozinhos e a celebrar sozinhos nas suas soturnas catedrais, mesmo que novas, corre o risco de deitar fora, juntamente com os bispos eclesiásticos e a sua igreja paganizada, também o próprio Jesus. 10. E esse é o perigo maior que correm os povos do século XXI e do terceiro milénio. Confundirem os bispos eclesiásticos que ainda temos por aí com todos os tiques dos bispos da cristandade ocidental, que felizmente já faleceu, com Jesus, com o Evangelho. Porque se como pessoas e povos do século XXI podemos muito bem viver sem este tipo de bispos e sem este tipo de igreja, que eles são e insensatamente continuam a querer manter como indispensável para a salvação do mundo, já não podemos viver sem Jesus e o seu Evangelho, que precisamos de redescobrir em toda a sua originalidade e autenticidade, nomeadamente na sua essencial dimensão política, nos antípodas do poder político. 11. Os bispos e a Igreja que eles corporizaram durante séculos e ainda hoje corporizam, esconderam-nos Jesus, o de Nazaré, e o seu projeto do reinado de Deus para todos os povos. Fizeram ainda pior. Não só esconderam, distorceram, roubaram-nos Jesus e apresentaram-nos em seu lugar nojentas caricaturas dele, cada qual a mais abominável. Acreditem que escrevo isto com lágrimas, com dor, com muito sofrimento, porque os bispos continuam aí cegos, mas na função de guias dos povos. Não há maneira de caírem na conta de que são guias cegos que levam os povos para o abismo, aonde eles próprios caíram também. 12. Deveriam todos demitir-se. Deveriam todos reconhecer que não estão à altura dos novos tempos. Deveriam fazer-se discípulos dos povos. Sei que é pedir-lhes o impossível, formatadas como estão as suas cabeças. Se dúvidas ainda houvesse de que as coisas são assim, bastaria debruçarmos-nos sobre o conteúdo das bodas de prata da ordenação episcopal do bispo Albino Cleto de Coimbra e sobre as bodas de prata de ordenação de todos os seus pares. Elas são eloquentes, mas no pior,
dizem o que não deve ser um bispo hoje, o que nunca deveriam ter sido os bispos ao longo dos séculos da cristandade e o que nunca deveria ter sido a Igreja que eles são. 13. Temo que já não sejamos capazes de inverter a situação, tão longe se foi neste desvio histórico. Mas se não formos, então melhor será que fique o vazio eclesial durante uma ou duas gerações e que depois a Igreja nasça de novo do alto do Espírito Santo de Jesus. Será melhor esse vazio eclesial do que prosseguirmos nesta caminhada para o abismo e para o descrédito total. Parar é preciso. Regressar aos 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus é preciso. Para que de comunidades assim pequeninas, discretas, sororais fraternas, fermento na massa, luz do mundo, sal da terra e sentinela na cidade, também surjam novos ministérios e novos modos de viver os tradicionais ministérios que vêm das origens. 14. Uma igreja com bispos, presbíteros e diáconos não é que está mal. Está mal é este tipo de bispos, de presbíteros e de diáconos. Fundamental é a igreja de irmãs e irmãos. Os ministérios surgirão suscitados pelo próprio Espírito Santo de Jesus, que só não se manifesta nem atua lá onde houver a presença do poder e dos privilégios. Não me aflige tanto pela igreja, mas pela humanidade, pelos povos do mundo, que juntamente com este tipo de igreja podem deitar fora de vez das suas vidas Jesus e o seu projeto económico-político e assim ficam sem futuro. Que os povos deitem fora este tipo de igreja que as bodas de prata do Bispo de Coimbra evidenciaram não me aflige. Farão até muito bem. 15. Mas já me aflige. E de que maneira? Se eles confundirem Jesus e o seu projeto económico-político para todos os povos com este tipo de igreja, porque então será o inverno da humanidade, da história, será a hora da treva, o triunfo da mentira e do genocídio, será a descriação dos seres humanos, não será o fim da história, mas as dores das pessoas e dos povos serão por demais, até que aconteça um novo começo, finalmente jesuânico, porque fora de Jesus o de Nazaré e do seu projeto não há futuro para os povos. 16. Nada nos garante que avancemos já com Jesus, seria o ideal, mas parece que a situação hoje está mais para continuarmos a avançar ainda sem Jesus o de Nazaré e sem o seu projeto. O que a suceder representará um longo inverno na história, um longo período de descriação humana. Aprenderemos então e lentamente com os nossos próprios erros e um dia cairemos na conta de que nos desviamos e regressaremos à via ou caminho que é Jesus e o seu projeto. Tudo, porém, será mais célere se a Igreja de hoje tiver a percepção da gravidade deste momento e, em lugar de continuar a cavalgar o modelo da cristandade ocidental, for capaz de morrer para o que foi em todos estes séculos, converter-se radicalmente, mudar de Deus, enamorar-se de Jesus, o de Nazaré, e não fazer mais nada que evangelizar os pobres e os povos, anunciar, suscitar Jesus entre os pobres e os povos. 17. Terá de diminuir como Igreja para que Jesus e o seu projeto económico-político surjam em todo o seu esplendor e em toda a sua verdade libertadora. Estaremos como Igreja à altura do tamanho de desafio e de nascer de novo do alto do Espírito de Jesus? Ou vamos ingenuamente, infantilmente, cinicamente, continuar a festejar bodas de prata episcopais e a pairar acima dos cada vez mais inumanos cotidianos das populações e dos povos, esmagados que estamos todos sob o império do Senhor Deus Dinheiro? 2008, janeiro 29. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.